Toda vez que você começa algo novo, você quer entregar o máximo de si. Quando eu comecei na área de dados, não foi diferente. Tudo que eu queria era fazer as minhas entregas com o máximo de qualidade possível, entregando o melhor que eu poderia entregar e no melhor tempo que eu poderia entregar. Mas, como qualquer iniciante em qualquer área da vida, a gente comete erros e comigo não foi diferente. Então vou contar para vocês hoje 3 erros que eu cometi quando eu estava começando. São histórias que eu levo como ensinamento, mas eu vou contar para vocês porque vocês podem se identificar com elas. Pode ser que vocês aprendam com ela, pode ser que vocês vivam a mesma coisa e se identifiquem, mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou contar para vocês. Quando eu estava começando, a minha maior preocupação era o que eu preciso realmente fazer. Porque quando você está só estudando, você não tem ideia de como realmente é o mercado de trabalho. Eu nunca tinha atuado na área de dados, tudo que eu imaginava era somente fruto do que eu já tinha estudado. Eu não tinha uma ideia de como realmente as coisas iam ser quando eu fosse para o profissional. E aí, quando eu entrei, eu fui aprendendo as coisas, eu fui entendendo as coisas. Lógico, sempre existe uma curva de aprendizado ali, o pessoal chama de curva J, que é quando você começa a dar prejuízo, aprendendo, até chega um ponto que você começa a dar, entre aspas, lucro para a empresa, porque você consegue aplicar as coisas que você aprendeu. Isso seja você júnior, pleno, sênior, o entendimento do negócio normalmente demora. Então, quando eu estava aprendendo tudo isso, eu tinha uma preocupação que era o seguinte: eu queria fazer as entregas rápido, eu queria provar o meu trabalho. Porém, eu lembro que teve uma vez muito clara que eu precisei criar um painel, um dashboard normal de um produto, e aí eu pensei que eu tinha que fazer aquele dashboard com o menor tempo possível. Bom, no time que eu trabalhava, a gente não tinha essa questão de metodologia ágil, até porque dados é um pouco diferente de projetos de programação comum de desenvolvimento, seja back-end ou front-end. Então o que eu tinha ali era o acompanhamento de um sênior e de um pleno. E aí eu falava pro meu sênior as coisas que eu precisava, eu falava as coisas que eu tava apanhando e eu esperava que eles me ajudassem. Porém, a gente sabe que no dia a dia eles têm o papel de ajudar a gente, quem é maior que a gente, quem conhece, faz parte do papel deles. Porém, eles não vão te dar 100% de apoio, mas eu já sabia disso, então eu fazia muita coisa sozinho. A minha ideia era realizar muitas coisas sozinhos e pensava que isso sendo entregue rápido ia provar meu valor. E é aí que eu tava muito enganado, porque aí eu tava com o perfil de querer entregar as minhas entregas, fazer as minhas coisas sozinho, só por mim. E isso é um problema a partir do momento que, quando você junta duas pessoas, duas mentes para fazer um trabalho, para ter ideias, geralmente a soma dessa capacidade intelectual ela é exponencial. Então, duas pessoas pensando no mesmo projeto de formas diferentes vale muito mais do que só a soma desses dois esforços. E onde que eu quero chegar com isso? Eu recebi alguns feedbacks que eu estava trabalhando muito sozinho e no começo eu realmente pensei que era isso que eu queria fazer, que eu não precisaria, né, de ajuda de ninguém, que eu poderia estar fazendo o meu ali quieto e que isso era o essencial, mas não é, peçam ajuda. E outra coisa que vocês precisam entender no mercado de trabalho é que as pessoas, elas gostam de ajudar. Não é como se você estivesse incomodando. As pessoas se sentem úteis quando elas estão ajudando. Então, se você é júnior, se você está começando, peça ajuda. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para a pessoa, isso vai ser bom para o seu time. E no geral, você vai aprender mais com isso. É fato que perguntando para os outros e entendendo as coisas, você vai aprender mais. A gente nunca pode esquecer daquela coisa. Não existe ninguém esperto o suficiente que não pode aprender nada e ninguém burro o suficiente que não pode ensinar nada. Segundo erro que eu cometi lá no começo, você precisa entender muito bem as regras de segurança geralmente da empresa que você trabalha. Porque a VPN que você usa, o time de segurança, ele não tá lá à toa, ele tem um motivo para estar lá. E você reclamar das limitações que você vai ter quando você trabalha é muito fácil. Só que você tem que se colocar no lugar do outro e pensar, cara, se tem a regra, isso pode dar merda de alguma forma. O que aconteceu nessa história? Eu tentei ser proativo, eu queria acessar um banco de dados do qual eu não tinha acesso, e eu fui perguntar para um analista de um outro time que tinha acesso como que eu acessava esse banco de dados, como que eles acessavam lá. E aí, o problema era, esse banco de dados era um usuário impessoal, ou seja, era um usuário que não era de uma pessoa, era um usuário criado só para eles acessarem. E aí ele me passou o login desse usuário para eu acessar, e quando eu acessei, na hora, como eu não tinha permissão para acessar aquilo e eu estava tentando ser proativo, eu estava querendo pegar o dado na fonte para trazer a informação mais recente para o meu modelo,
E aí o que eu fiz foi acessar esse banco de dados impessoal. Lógico, meu chefe estava de acordo com isso, eu já tinha avisado ele, mas a gente não mediu os problemas que isso poderia dar pro analista. Então eu, como analista, no mesmo momento que eu acessei, deu meia hora, meu computador travou, a segurança da informação veio procurar meu chefe, falando que eu estava acessando o banco de dados que não podia com o usuário impessoal. E isso acabou virando um problema, e aí até ele explicar que focinho não é tomada, tomou um tempo, eu fiquei uma semana sem conseguir trabalhar, e isso foi um problema muito grande. Mas que no fim se resolveu, mas ficou a lição. Muito cuidado com o que você acessa e muito cuidado com as regras de segurança que você quebra. Elas estão lá por um motivo. Se você está assistindo o vídeo até aqui, se você está gostando do que eu tô falando, eu te convido a dar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Eu trago um conteúdo sobre área tecnológica, sobre carreira, sobre coisas que podem te ajudar. Aqui na descrição tem alguns livros que eu recomendo a leitura para quem quer entrar na área de dados, então dá uma olhada lá depois. E também tô deixando aqui na descrição o link dos equipamentos que eu uso no meu setup de home office. Se você não viu meu setup de home office ainda, dá uma olhada lá no meu Instagram. Vou deixar aqui Instagram, TikTok, lá a gente consegue ter uma comunicação um pouco mais fechada, assim, eu consigo responder muito mais gente, eu consigo dar muita mais atenção do que aqui no YouTube. O terceiro erro que eu cometi quando eu estava começando, cuidado com a proatividade em excesso. Cara, se você assume muitas coisas para você, você tem que ser responsável por assumi-las. E o ser humano tem que saber o seu limite do que ele consegue assumir. Proatividade é bom, é bem visto no mercado de trabalho, sim, principalmente por chefes que gostam muito de microgerenciamento, mas cuidado para isso não virar um inimigo para você. Eu vou dar um exemplo de uma história. Quando eu entrei, eu tentava participar do máximo de projetos possíveis e achava que ia dar conta de tudo. Então, quando tinha curso para fazer, eu ia lá e tentava fazer. Quando tinha certificação para tirar, eu ia lá e me especializava para certificação. Quando tinha comitês e coisas corporativas assim, organizacionais, eu ia lá e me colocava na função de fazer essas coisas porque eu queria ser visto. Por um lado é bom porque eu acabei fazendo muito networking, conheci muita gente que eu não teria acesso. Só que por um outro lado, normalmente existem atividades que a gente diz extracurriculares que são como se fosse no ensino médio. Essas atividades extracurriculares que não fazem parte da sua função, como às vezes um grupo de normativas do trabalho ou um grupo de comunicação que você faz parte ali, pode ser legal para te ajudar, mas cuidado, por quê? Porque o seu chefe ele não vai se importar se você está fazendo coisas além do trabalho. Você precisa entregar seu trabalho. Bom, o papel do seu chefe é te pagar para você fazer o seu trabalho, correto? Porém, se você se envolve nesse tipo de coisa, isso vai afetar o seu trabalho. E ninguém vai te pagar mais por estar fazendo esse tipo de coisa. Então você tem que fazer já sabendo disso. O problema não é você participar desse tipo de projeto, desse tipo de normativa. O problema é você deixar isso afetar o seu trabalho, achando que seu chefe tem que entender isso, porque ele não tem. E é isso, rapaziada, o ponto desse vídeo é esse. Todo mundo erra no começo e tá tudo bem, errar faz parte. As pessoas erram no começo, no meio, no final. Não existe um final pra tudo, mas aprender com seus erros é essencial. E se você gostou desse vídeo, já falei, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.